boa noite. Vamos chegando. Boa noite. Vamos chegando, turma. Tudo bom? Boa noite. Oi, Ju. Tudo bom? Vamos entrando. Perguntas anotadas. Marina, como é que tá aí no Paraná? Tudo bem? Oi, gente. Que bom vocês aqui de novo. Boa noite, Sá. Tudo bom? Doutor Rogério Alencastro, da época da faculdade, meu amigo de faculdade, hein? Esse ano minha família vai visitar a sua. Espere. Vocês estão me ouvindo bem? Sim ou não? Não ou sim? Quase que a live não sai, né? Quase que eu esqueço que eu marquei essa live pra hoje. Ai, gente, é muita novidade. Eu não... E olha que tem um planner, né? Eu anoto tudo no planner. Aí meu marido diz que às vezes eu preciso ter um planner pra anotar onde foi que eu esqueci. Porque vira e mexe eu esqueci em algum lugar e eu fico, alguém viu? Oi, Larissa. Tudo bom? Mandem os aviõezinhos. Aproveitei que o marido tá em casa hoje. Caso aconteça das crianças acordarem, eles socorrem. De Goiânia, boa noite. Indianara, minha colega de profissão. Karen, seja bem-vinda. Gente, envia os aviõezinhos. Que eu não ia fazer, eu ia fazer, né? Prometi a live, mas acabei me enroscando. E aí uma seguidora mandou, vai ter a live que você prometeu? Aí uma colérica cobrada, né? A gente não aguenta. Então entrei meio que surpresa, mas estou aqui. Vim cumprir o chamado. Falar com vocês. Alguém sabe fixar o tema? Alguém sabe fixar o tema? Eu não sei. Se alguém souber fixar o tema, puder colocar aqui, ó, vocação. Nós já vamos começar, tá? Oi, Natália. Temos uma escritora presente aqui, ó, responsabilidade, hein? Tudo bom? É a luz. Eu dei uma caprichada na luz hoje. Eu tô aprendendo esses esquemas de luz, aí dá uma melhorada. Ah lá, Oi, Danilo! Meu agente pros cursos, a gente vai cobrar dele. Sim, toca no comentário. Segura que vai aparecer a opção. Então, alguém escreve aí vocação pra mim? Eu tenho que tocar no comentário. Escrevam aí. Aí eu toco no comentário. Tomara que a live não caia hoje. Já vamos começar, tá, gente? Ó, eu tô 2 minutinhos só atrasada. Tá? Vamos lá. Ai, gente, não consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Pera. É bem rápido. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Ixi. Ó, eu tô vendo a boa vontade de vocês aqui, gente, mas eu não consigo, não. Ah, mas não tem problema. É vocação, vocês estão sabendo. Danilo, vou levar uma bronca depois que eu não soube fazer isso, mas não sei, tá? Na próxima a gente tenta pra gente não perder tempo com isso aí. É vocação. Tá? Vamos conversar sobre vocação, porque quando as pessoas pensam em vocação e estudam isso, elas ficam muito emotivas, muito emocionadas. Avisa a avó que está em live, alguém avisa a avó para ela não começar a ligar. Elas levam sempre muito a vocação muito pro lado emocional, tá? E a vocação, na verdade, se você procurar em qualquer lugar, se você colocar lá no Google, vocação, você vai ver que a palavra vocação vem do latim vocare, que é chamar, que é convocar, que é escolher. Então, veja só, se nós temos uma vocação, essa vocação não necessariamente, eu falei isso esses dias e as pessoas ficaram super surpresas, ela não necessariamente será a mesma por uma vida inteira. Perceba que você pode estar com a mesma pessoa uma vida inteira e a sua vocação na vida daquela pessoa muda, tá? Então, presta atenção comigo. O Saulo diz, né, não se resolve a vida sem antes resolver o dia. Isso está dentro da vocação. A vocação mora nisso. Porque veja só, eu como mãe, hoje, na vida do meu filho de 12 anos... O meu chamado, a minha vocação é uma. Hoje a demanda, o que ele me pede, essa vocação de mãe para uma criança de 12 anos é diferente da minha de 3. Então eu não posso ser a mesma, o meu chamado não é o mesmo todos os dias por uma vida inteira.
Ah, Andressa, mas a nossa vocação, eu sou a vocação de esposa e eu vou ser esposa a vida inteira. Você vai ser esposa, mas você não vai ser a mesma. Você não vai ser o mesmo marido, porque o seu marido ou a sua esposa ou os seus pais, eu não sou casado, seus pais, eu cuido dos meus pais, ou eu ajudo minha irmã com os meus sobrinhos. Dentro da sua vocação, dentro do seu dia existe um chamado. E não é um chamado emocional, daqueles movimentos emocionais da vida em que a gente sente o coração queimar, porque isso é diferente. Essa empolgação que as pessoas vendem como vocação, que as pessoas vendem como o chamado, o propósito, isso é só para atrair os olhos, porque Deus é discreto. Deus é discreto, tão discreto que nos permite que tenhamos livre-arbítrio. Então a gente escolhe o que a gente quer. Por isso que vocação é um chamado, é uma convocação na qual eu posso escolher estar atenta e seguir ou não. Então muitas vezes as pessoas ficam buscando a vocação em algo muito grande, porque o que se vende por aí é que a gente precisa fazer algo gigantesco. E esquece de olhar justamente para a nossa vocação, que é o vocare, palavra latim, vocare, no dia, aquele chamado do seu dia. Por isso nós temos, de repente, a minha vocação é ser mãe, né? É o matrimônio, ser esposa, ou se não, é o padre, né? Ou se não, uma pessoa que ajuda em orfanatos e que não é casada. Andressa, não sou casada, mas você tem uma missão, uma tarefa diária todos os dias, ao qual você é chamada, você é convocada e você escolhe atender ou não. Isso é a vocação, isso é o chamado, isso é o propósito. Por isso que batem tanto em cima, né? São José Maria Escrivá sempre falava da importância da gente estar atento ao dia, ao cumprimento do dever diário. Se você lê o livrinho Caminho, que são pontos de leituras diárias excelente, ali você vai ver a quantidade de vezes que São José Maria Escrivá repete da importância de sermos pequenos, da importância de estarmos atentos à nossa realidade, da importância de atendermos o chamado, o vocare, essa convocação. Só que é uma escolha. Todos somos chamados, nenhuma vida é em vão. Deus não faz uma alma em vão. Todo mundo que vem para cá vem com algo. Vem com algo, nós somos uma tarefa diária. Só que eu escolho ou não. Isso é a vocação. Qual é o meu propósito? Qual é a sua vida? Você vai olhar para a sua vida e vai olhar, e ali vão ter pessoas que precisam daquilo que você tem. Então, essa venda emocional demais da vocação, do propósito e tudo mais, é porque nós gostamos disso. Nós somos movidos muito pelo apetite concupiscível, entrando no assunto apetite, nós somos muito movidos pelo apetite concupiscível, que é o apetite que rege os 5 sentidos. Então acontece aquele movimento interno, eu sinto um quentinho no coração e eu sinto que aquela é a minha vocação. O que não significa que, ao atender o seu chamado, você não possa se emocionar. Claro que sim. Não significa que, ao atender a sua convocação diária, você não possa se aquecer com aquilo. Até deve, mas ela não é o fim. A sua vocação é um meio para que você chegue ao fim. O seu fim, o alvo, é a eternidade, é a transcendência. Então, quando a gente se inclina a atender demais o nosso apetite concupiscível, nós acabamos por nos tornarmos, como diria o padre Francisco Faus, nós acabamos por nos tornar pessoas virtuosas de maneira, chama virtudes da fogueira, aquela que arde, que queima, que ilumina por um dia, por uma noite. No dia seguinte, aquela virtude se foi. Entenderam? Então, é tanta gente falando de virtude hoje em dia que todo mundo fica confuso. A pessoa diz, eu quero ter tal virtude. Mas acontece que nós não escolhemos a virtude que nós vamos desenvolver naquele momento. Acontece que no nosso dia
aquela tarefa que nós somos diária, dentro dela, a depender da maneira com que a gente cumpre essa tarefa, nós estamos edificando com Cristo. E estamos fazendo as nossas virtudes, construindo as nossas virtudes de maneira constante, com atitudes firmes, com uma disposição reta, estável. Ah, Andressa, eu sou muito insegura. É muito insegura, sim, porque não tem coragem de levantar e fazer o que tem para fazer no dia. Uma cama para estender se torna um ó do borogodó. Uma louça para lavar, uma academia para fazer. Falo por mim, que não gosto de exercício físico. É uma luta diária contra a minha vontade mal educada. Porque o que acontece é que como nós temos a vontade mal educada, e eu já falei que a vontade ela é o carro-chefe que demanda depois ali, que guia depois ali as outras faculdades humanas. Então a gente acaba escolhendo, somos uma geração de mimados, todos nós, porque hoje a facilidade é muito grande, né? Tô com calor, eu ligo o ar-condicionado, tô com frio, eu desligo, põe um cobertorzinho, eu não gosto desse tecido, eu não gosto de não sei o que, a cama tem que estar... Então, lógico, é uma delícia poder usufruir, né? Poder desfrutar daquilo que se é possível hoje em dia, mas esse não é o nosso único meio. Eu não vivo para isso. Eu usufruo disso dentro da minha vida. Eu não posso ter uma virtude fogueira, aquela que arde. Não, amanhã eu vou acordar e amanhã mudei minha vida. Vi a live da Andressa ali, ó, mudei minha vida. Amanhã, emocional aqui, o movimento é aqui em cima só. E a virtude, ela é uma edificação com Cristo. Edificação com Cristo. Força e ação. Força e ação. Força, Andressa. Por que força? Por quê? Pensa comigo. Por que eu preciso de força? Porque eu preciso vencer a mim mesmo. Por isso que a gente fala que a vida é luta. Ela é luta porque você não pode perder o ritmo da luta. Entendeu? É todo dia. É na constância. É na disposição firme. É numa atitude reta. É sendo coerente. Então, voltando aos apetites, sim, buscas incessantes estão ofuscando o nosso propósito, porque a nossa vida é o propósito, entendeu? Dentro da minha vida, eu venho com dons, que eu acabo suprindo dons, necessidades de pessoas que Deus colocou na minha vida, das quais eles não têm. E assim como o outro também por mim. Por exemplo, a paciência do meu esposo é uma virtude. E é uma virtude humana, uma virtude que nós temos a capacidade de desenvolver. A paciência, ela não é uma virtude teologal, tá? É uma virtude humana, nós temos a responsabilidade de desenvolver. Então nós temos que buscar isso. Por isso é força. É uma luta contra a minha própria vontade. É uma luta contra a minha própria inclinação, a minha própria tendência irascível colérica. Irascível melancólica. Desculpe. Então, se eu estou... Vamos lá, gente. Foca aqui comigo, tá? Se eu estou dizendo aqui pra vocês agora que é força e ação, não significa grosseria. O que as pessoas distorcem muito, por exemplo, eu vi uma vez o Dr. Jorge Rodrigues falando, achei muito interessante, que nós mulheres realmente perdemos a capacidade de adocicar o lar, docilar. Achei tão legal isso. E eu fiquei refletindo que é aquele encante dentro de casa que eu falava já há mais de ano. Realmente, por quê? Porque a nossa vida nos brutalizou. Nós fomos levadas a isso, forçadas a isso. Porque hoje, qualquer palavra distorcida vira uma confusão. As pessoas estão tão desordenadas, elas estão tão à busca de tudo, tá tudo tão raso e superficial, que o tempo todo nós estamos na defensiva. A pessoa falou uma coisa, ela nem terminou, você já retruca, você já devolve. Por quê? Porque nós estamos lutando contra o outro. Quando, na verdade, essa luta, essa força para aquisição de virtudes, ela vem de uma força e de uma luta contra os nossos instintos. Então, hoje, quando eu comentei que o início da mudança, o primeiro passo
Não é você querer convencer o seu marido, ou você querer convencer a sua esposa na marra de que ele precisa evoluir e mudar de camada de personalidade. Porque, veja só, vamos partir para a criança para não ficar tão pessoal. Então, pensa no seu filho. Eu tenho um filho, né, de 12 anos. Se ele não quer fazer a tarefa ou não quer estudar inglês, por exemplo, se eu sentar com ele e eu conversar com meu filho, bem conversadinho, apesar dele ser sanguíneo e disperso, ele vai me ouvir, certo? Eu estou acessando a consciência moral dele. Então, na hora que eu falar, meu filho, você precisa falar inglês, é importante hoje em dia, né? As pessoas, numa entrevista de emprego isso faz diferença, e eu vou colocando tudo aquilo para ele. Eu estou acessando a consciência moral dele, que mora nas inteligências. E as inteligências moram dentro do apetite irascível. Então eu estou desenvolvendo um apetite irascível dele. Porém, ele sanguíneo, que é e ainda criança, e ainda em processo de desenvolvimento da personalidade, ao sair daqui desse ambiente, que ele olhar pela janela e ver um amigo passando de bicicleta para ir jogar bola, ele já esqueceu tudo que eu falei. Ele estava saindo para estudar o inglês dele. Ele já esqueceu, porque o concupiscível sempre puxa a vontade para o lado dele, porque nós somos humanos e nós gostamos do material. Então, por mais que eu tenha acessado a consciência moral, as inteligências dele nesse diálogo, a partir do momento de colocar na prática, não funciona. Eu tenho que acessar o imaginário dele. E o imaginário dele mora dentro do apetite concupiscível. Dos adultos também. Tá? Então, o que é o imaginário? É onde ficam armazenados os símbolos. Aquilo que eu captei, geralmente até 8, 9 anos de idade, é captado e ali fica, armazena. E ali se mantém. Então, se eu falar aqui agora, gente, um carro verde. Todo mundo sabe o que é um carro verde. Nós estamos aqui, 70 pessoas. Todo mundo sabe o que é um carro verde. Só que eu pensei em um carro verde que eu vi uma vez na minha infância. Vocês pensaram em outro. Um que viu num desenho, que viu numa novela, que viu num seriado, que viu... Então, entendam, aqui mora o imaginário. Onde eu captei alguma informação. E o imaginário, ele mora aqui, ó, antes, no apetite concupiscível. Então, quando eu vou ensinar algo importante para alguém, ou que eu quero que essa pessoa dê o primeiro passo da mudança, não adianta eu acessar a consciência moral dela. Porque no primeiro tropeção que ela levar ali, ela esqueceu pornografia, mentira, fofoca, os vícios, bebida, né? No dia seguinte você vai falar alguma coisa com seu marido, tem um diálogo sobre a bebedeira de ontem, nananã, aquela falação, você vai acessar a consciência moral dele e ele conscientemente vai concordar. Mas depois, durante o próximo fim de semana, o próximo encontro com os amigos, que ele tiver ali naquele mundo concupiscível, ele não muda, ele não mudou, porque ele precisa trabalhar aqui no concupiscível. Então, as coisas precisam acontecer nesse momento aqui concupiscível, tá? Então, quais são as maneiras e as formas que você tem de trabalhar ali com esse esposo seu, essa esposa sua, entendeu? Que tem ferramentas para tudo isso. E depois que a pessoa gera esse hábito, que ela desenvolve essa virtude aqui no mundo concupiscível, ela consegue facilmente acessar daí as virtudes mais profundas, mais difíceis, que moram na consciência moral. Por isso a diferença entre apetite concupiscível e irascível. Por isso a diferença entre... Por isso que eu falo, eu dei um sermão nele e 3 dias depois a criança fez tudo de novo, porque o sermão acessou as inteligências. E os vícios não moram nas inteligências, a mentira, a fofoca, as desordens, pornografia, drogas, bebida, elas não moram nas inteligências, porque ali você já transcendeu, você está buscando algo que transcende, você está dentro de uma consciência moral. Elas moram aqui, ó, no imaginário, ali onde você formou, onde que você deixou o desenho que você deixou seu filho assistir, o YouTube que entra a propaganda, as danças sensualizadas que você permite. Isso vai criando o imaginário na cabeça da criança. E depois, lá na frente, isso se torna algo normal. Entendeu? Nesse imaginário. Estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então,
Andressa, por que é tão difícil adquirir virtudes? Porque as virtudes emocionais, elas são cheias de bons sentimentos, mas elas não têm firmeza. São virtudes emocionais, ali, naquele momento, certo? Ali, naquele momento. Para eu adquirir virtudes reais, para eu conseguir atender a minha vocação, para eu entender o que é esse chamado, essa convocação ou esse propósito, que seja o nome que quiser dar, eu preciso olhar para a minha realidade. Então eu olho para o meu marido, para o meu filho, para o meu pai, para o meu colega de trabalho, para o orfanato que tem do lado da rua, para o asilo que eu passo na frente e nunca paro. Então eu paro e faço algo por alguém. Aquele mendigo que eu dou dinheiro, quero mandar no dinheiro. Então eu entreguei, eu fiz, acabou, é ali. Certo? Como que acessa o imaginário? Vamos lá. Então você começa a colocar na vida da pessoa coisas que alimentem, que reeduquem essa vontade, esse imaginário, certo? Então música, né? Vamos supor que, sei lá, levantou, ligou lá uma música que tem um palavreado de baixo, né? Palavreados inapropriados para aquele ambiente, ou palavreados que levem você a pensar em outras coisas, ou que fazem aquele movimento interno que fica fazendo você voltar no passado, lembrar de alguém que você namorava, lembrar de alguma situação que você passou com alguém. Isso tudo te leva a alimentar na sua cabeça algo que não existe. Então você vai mudar. Então eu vou colocar uma música de melhor qualidade, uma música clássica. Não precisa ser uma música clássica. Ah, Andressa, eu detesto. Não, você coloca outra. Mas músicas que te tragam tranquilidade para que você desenvolva o chamado do seu dia. Um dia é muita coisa. Dá para fazer muita coisa em um dia. Então a gente vai vencer o que? A preguiça. A gente vai vencer a inconstância. Como que eu faço isso? Colocando no dia coisas que me fazem um gatilho para que eu haja. Entendeu? Não adianta hoje à noite, no meu exame de consciência, eu pensar um monte de coisa, porque amanhã, tô só vendo a hora, porque amanhã, quando eu acordar, eu já não venço o meu despertador. O Minuto Heróico, de São José Maria Escrivá. Eu me desmoralizo no primeiro minuto da manhã, porque o meu despertador toca e eu não sou capaz de desligar e levantar. Ele toca, eu ponho soneca, ele toca, eu ponho soneca, ele toca, eu ponho soneca. Já desmoralizo o meu dia. Aquilo pra mim, meu cérebro, pra mim, né, ou pra você que tá me assistindo, eu já perdi. Nem começou o dia e eu já perdi. Já tô perdendo pra mim. Minuto Heróico, que todo mundo fala, São José Maria Escrivá, tá no livro Caminho também. Isso é preguiça, entendeu? A gente tem que aprender a diferenciar a preguiça de cansaço. O Saulo, uma vez assisti uma aula dele muito legal, que ficou muito claro pra mim. Por exemplo, eu estou muito cansada. Você tá muito cansada? Estou, tô perguntando pra você. Tá, você tá muito cansada. Se eu disser pra você que o pessoal, a sua turma, tá ali num restaurante super gostoso, com uma música ambiente maravilhosa, uma comida deliciosa, uma bebidinha boa, tá todo mundo ali batendo papo, dando risada, você consegue ir lá? Ah, não, mas daí são meus amigos. Sim, então você não tá cansado. Você tá com preguiça de fazer o que você quer. Ah, não, Andressa, nem se tivesse um pote de ouro lá com os meus amigos agora, nesse momento, eu não aguentava. Eu estou moída. Ah, então você está realmente cansada. A diferença entre cansaço e preguiça, existe uma diferença. Chamar para fazer compra, pois é. O marido fala, ó, tá aqui o cartão, vai lá no shopping, gasta o que você quiser. Você vai levantar correndo e ir pro shopping gastar? Ou não? Isso pode me dar, ó, um banco de presente que eu não levanto aqui porque eu estou cansada. Eu realmente cumpri o meu chamado do dia. Então existe uma diferença entre cansaço e preguiça, né? Então essa construção, as decisões não podem ser impulsivas, reflexas, né? Igual pôr a mão na frigideira que queima e tira. Então decidir aqui, não. Você vai reestruturar o seu dia. Um dia é muita coisa. Então aquilo que eu falo dos 3 minutos. Então tocou o despertador, Minuto Heróico,
do São José Maria Escrivá, que ele ensina, eu não vou me desmoralizar para mim mesma no primeiro minuto do dia. Tocou, eu vou levantar. E o que eu já tinha organizado para fazer? A minha cama, já arrumo a cama. De 3 em 3 minutos, gente, durante um dia, a gente faz coisa que é inacreditável. O problema é que nós perdemos a capacidade de querer ser pequeno. Ninguém quer ser pequeno. A gente quer ser grande o tempo inteiro. Ah, não, eu não vou nem fazer tal coisa porque vai dar pouco resultado. Sim, mas é uma coisa, é escala, né? Uma coisa que eu faço aqui, que alguém aprende, ou que você faz na sua casa, que você ajuda alguém, isso reverbera na vida de outras pessoas, porque cada vida importa. Cada vida tem seu chamado. Sim, a Thalita, os 3 minutos são mágicos, Tatá, sem explicação. Tem que fazer. Experimentem. É sério. 3 minutos você arruma um quarto, depois mais 3 minutos você organiza o quarto da criança, com a criança te ajudando. Depois mais 3 minutos você prepara o café da manhã. Mais 3 minutos você lava uma loucinha. Não acumula, é manutenção. É o cumprimento do dever diário. Suba a encosta do dever diário e não reclame. Faça o que você tem para fazer. Não tem um grande chamado que vai abrir o céu e falar: hoje você vai fazer tal coisa. Não esperem, as pessoas ficam esperando ser grande, mas para ser grande a gente tem que aprender a crescer. Primeiro a gente é pequeno. Ninguém nasce grande. Nós nascemos com potência para andar, mas ninguém nasce andando. Nós nascemos com potência para falar, mas ninguém nasce falando. É preciso aprender o caminho. Entendeu? Então, você pode ser uma grande potência? Claro que sim. Claro que sim. Mas você vai ter que aprender o caminho. Vai ter que esperar o tempo de Deus. E se você estiver cumprindo todos os dias a sua vocação, seu vocare, seu chamado, a sua convocação, e você escolher executar o que você tem para fazer naquele dia, a sua tarefa diária, quando for o momento, se for o momento e for da escolha de Deus e acontecer, você vai estar pronto. Porque o que acontece muitas vezes? Tive uma grande oportunidade e não estava pronto. A oportunidade da minha vida eu não estava pronto. Não estava pronto porque não cumpriu o seu dever diário. Perdeu para você mesmo ao amanhecer e tocar o despertador. E dali para frente, já que eu nem acordei na hora certa, eu também nem tomei o café da manhã com a melhor opção de comida, e também nem fui na academia, e daí também nem li, e daí também nem falei direito com as pessoas porque estava mal-humorada. Mas do esperar algo da vida, devemos nos perguntar o que a vida espera de nós. Todos os dias ao levantar, a vida espera algo de nós. Né? Na verdade, Deus, Ele espera que nós cumpramos a nossa parte, para que Ele cumpra a parte dele. A gente quer barganhar com Deus. Então eu faço tal coisa e daí o Senhor me dá uma resposta. Não tem resposta. Você está vivo, a resposta é essa. Você está vivo, está respirando, está andando, está falando, a resposta é essa, minha filha. Levanta e vai fazer o que você tem que fazer. Essa é a resposta. Se Ele não precisasse mais da sua tarefa aqui, você não acordava, não levantava. Então, levantar e cumprir o dever diário que todos falam hoje em dia, isso é uma vocação. Aí você olha para o seu marido, e apesar de você ser o seu matrimônio ser uma vocação, foi um chamado seu, eu casei. Então aí você vai diariamente atender ao chamado daquele dia no seu matrimônio, daquele dia na maternidade, ou não, Andressa, não sou casada. Então tá bom, então você vai olhar para os seus pais. Então você vai olhar para os seus irmãos, então você vai olhar para um orfanato, então você vai cuidar de pessoas carentes, então você vai ajudar o pessoal que ajuda em países carentes. É deixar de querer ser servido e aprender a servir. Ah, Andressa, isso é muito contraditório. A vida é contraditória. Jesus é o líder que foi servo. Então, se ele se inclinava ao serviço, como diria, né? Como eu falo muito, nós não somos o centro, nós mal somos periferia. E nós somos bem pequenos e bem soberbos e nos achamos o centro do mundo e olhamos para nós o tempo todo. Não vou falar em público porque o que vão pensar de mim? Não vou
com essa roupa porque eu já usei outro dia. Não vou em tal reunião porque eu não sei, não tô no nível daquelas pessoas. E é uma desculpa, outra desculpa, 3 desculpas, 5 desculpas, e a sua vida vai passando e você... Não tive a oportunidade que o fulano teve, mas ele fez o que ele tinha para fazer. Todo dia. Com vontade, sem vontade, levantou, foi e fez. Acabou. Então, educarmos a vontade. Hoje, educarmos a nossa vontade, estarmos atentos para não fazermos da nossa vida só de virtudes fogueira, tá? Só virtudes emocionais. A virtude, você olha aquela que é mais fácil de você desenvolver agora, um novelo de lã, e começa a puxar. E dentro de uma vem outra, e dentro de... Assim como um abismo puxa outro, uma virtude puxa outra. É assim que funciona. Aí você escolhe. Um abismo puxando o outro, ou uma virtude puxando a outra. Bem realista, sem idealizações, sem aquela mirabolização de coisa. Não. Menos. Põe o pé no chão. Dentro da minha vida eu vou olhar e hoje eu tenho um vocare, um chamado. E dentro desse chamado eu escolho dizer sim. Se vem de Deus, a resposta é sim. Então eu vou olhar para o meu dia e eu vou cumprir as minhas tarefas diárias. Certo, pessoal? Deu o nosso tempo. Falamos de vocação, um pouquinho só, né? De apetite concupiscível e irascível. Eu precisaria falar muito mais. Mas não dá. Hoje realmente eu ainda tenho um compromisso agora, online no computador. Eu espero que assim, de todo o meu coração, que as coisas comecem a tomar rumo na vida de vocês. Porque demorou para eu entender isso. E foi dolorido. Então, para eu estar aqui agora, falando com vocês, eu passei muito tempo querendo os holofotes. Então, hoje, para mim, se tiver uma pessoa, 72 pessoas igual tem agora, 150, 2 milhões, o meu coração vai estar cheio da mesma coisa. Eu quero tocar uma vida. E você toca a vida dentro de onde você está. Se você é esposo, esposa, filho, colega de trabalho, sempre tem alguém precisando do nosso olhar. Mas a gente está tão ocupado para olhar para si mesmo o tempo inteiro, a vencer batalhas, vencer as respostas. Eu respondo, a minha palavra é a última, do jeito que vem e volta, o tempo inteiro, tão focado em olhar para si, estar na defensiva, que a gente esquece que a luta diária é contra nós mesmos. Os nossos vícios, as nossas tendências, a nossa ira, a nossa preguiça, a nossa impaciência. E aí quando você se dá conta, a sua vida está passando. Então só tem um jeito de cumprir o seu chamado, a sua vocação. É escolhendo dizer sim para o seu dia. E tem pessoas esperando esse sim dentro do seu dia. E que maravilha sermos pequenos parafusos. A grande engrenagem é de Deus. Então, se cada um fizer a sua parte, as coisas funcionam. Então, é sempre lembrar, é um abismo puxando o outro ou uma virtude puxando a outra. Sem exageros, sabe? Não precisa. Aqueles escrúpulos, e aí começa os exageros, aí nunca fez nada e de repente quer fazer tudo. Não vai fazer nada daqui a pouco. Virtude fogueira. Queima, arde, ilumina, amanhã apagou. Efêmera. Perecível. Fica só o pó, só a cinza. Ainda marca quem estiver junto. Obrigada, Patrícia. Então, do meu coração para o coração de vocês, tá? Eu precisava falar isso aqui hoje. Eu espero que vocês compartilhem a live. Chama o pessoal para cá. Um beijo bem grande no coração de vocês. Reflitam um pouquinho sobre isso. Gil, um beijo, obrigada de estar aqui. Eu espero realmente que traga consciência dentro dos seus 5 sentidos, aqui no seu apetite concupiscível, que mesmo que você esteja nele, morando nele, neste exato momento, que ele faça escolhas melhores, uma música melhor, uma alimentação melhor, uma leitura melhor, tá? O que você fala, o que você vê,
O que você alimenta, o que você alimenta aqui pra dentro é o que você coloca pra fora. As pessoas estão olhando para os seus olhos, então aí você precisa ver o que é que você quer refletir nisso, tá? Obrigada, Beverly. Gente, obrigada. Fiquem com Deus. Compartilhem se puderem, se tiverem gostado. E até a próxima. Um beijo.